Quem acompanha Bluey com certeza se diverte mais do que qualquer um, mas também existem momentos na série que nos fazem chorar de tristeza, de alegria e também de amor. Será que você consegue assistir às aventuras da família Hiller sem se emocionar de verdade? Rusty, que quase foi o protagonista, tem um dos momentos mais emocionantes em uma história contada pelo Bandit sobre como o cachorrinho é especial e um dos melhores irmãos que alguém poderia ter. No episódio Cricket, ninguém conseguia eliminar o Rusty do jogo, porque ele é de fato o melhor no esporte. Mas o Bandit explica como ele conseguiu toda essa habilidade. Quando a gente descobre o ponto fraco do cachorrinho, as bolas rápidas, o pai dele, que é um soldado, explica pro filho que na vida a gente vai encontrar desafios maiores e que existem duas opções: fugir e perder ou ficar e vencer. Ele, como um grande vencedor, ensina o poder de nunca desistir. Claro que no fim ele é eliminado do jogo, mas não por falhar, e sim porque quer ser o melhor irmão do mundo para sua irmã Dusty, permitindo que ela vença. Como não se emocionar com uma cena dessas? Se isso não te fez derramar uma lagriminha, então é melhor pegar a pipoca e o lencinho, porque hoje a gente vai te mostrar 16 cenas que nos fizeram chorar em Bluey. Tá começando mais um Teen Videos! Um dos desafios na vida é o sentimento de luto, quando se perde alguém querido para sempre. Em Bluey, a trama de O Jogo da Imitação é impossível de assistir sem chorar. Um detalhe que poucos percebem nesse episódio é que quando a Bluey e o Bandit estão levando o pássaro machucado pro veterinário, o desenho mostra outra ave observando tudo em cima de um fio elétrico. Provavelmente os dois passarinhos eram amigos e um deles ficou sozinho. A Bluey passa o resto dessa trama tentando superar um sentimento ruim e no fim ela consegue com a ajuda da Bingo. Mas toda essa história nos faz sentir como é difícil perder alguém pra sempre. E quem não sente os olhos derreterem naquela cena em que o Bandit mostrou que a felicidade da família vale mais do que qualquer outra coisa? No episódio A Placa, depois de toda a confusão com o casamento e a festa, os Hiller finalmente vendem a casa. Mas o futuro tinha uma surpresa mais do que especial pro final. A Bingo e a Bluey finalmente entenderam que nunca mais iriam viver naquela casa. E todos já tinham se despedido. Até os fãs acreditaram que era o fim. Mas o Bandit fez todo mundo chorar de amor e alegria. Quando ele descobriu que os compradores desistiram, o papai olhou para a placa de venda e com todas as forças arrancou aquela coisa feia do chão. E todos nós choramos de felicidade. Mas calma, a gente sabe que é emocionante. Então pega um lencinho e vamos para a próxima cena. Em Borboletas tem uma mistura de sentimentos bons e ruins. Quando a vizinha Doodle se irrita com a Bingo e não quer deixar a cachorrinha mais nova participar da brincadeira, a Bluey infelizmente mostra que pode ser uma irmã ruim e segue a ideia da amiga Show Show. A Bingo fica super triste e a gente chora muito com tudo que aconteceu, porque a Blue e a Doodle foram muito malvadas, mas é nesse momento que a protagonista aquece o nosso coração. A Bluey pede perdão para a irmã e as duas mostram que o amor é maior do que qualquer outra coisa. Lembre-se, brigas bobas não podem acabar com uma amizade. Em Exército, o Jack e o Rusty se conhecem, e essa amizade já é emocionante sozinha. Mas quem conhece o novo aluno da Calypso sabe que o Jack sofre de um problema. O doguinho, infelizmente, teve que trocar de escola, porque ele tem um problema chamado TDAH, e quem tem essa condição sofre muito para prestar atenção nas coisas. Em uma conversa com o Rusty, o Jack diz como se sente, que não é bom em fazer o que os outros pedem para ele, e que nunca se lembra de nada. Essa parte é muito especial e enche os olhos de lágrimas, mas o Rusty é um ótimo amigo e diz que o Jack é muito bom em brincar de exército. O mais especial de tudo é que no fim o doguinho conta pra mãe a história com vários detalhes, porque ele se divertiu e teve um dia maravilhoso. E você? Se diverte com seus amigos ou prefere ficar sozinho? Comenta a hashtag amigos pra gente se conhecer. Em mais uma brincadeira entre Jack e Rusty, outro amigo acaba sendo o protagonista de uma das cenas mais incríveis e emocionantes. O Mackenzie quer brincar de ser abandonado pelos amigos durante uma viagem pelo espaço. Mas o que isso quer dizer? Na cena do buraco negro, o Border Collie viaja para uma memória em que ele pensava ter sido abandonado pela mãe. Os mais novos não entendem o que isso significa, mas os adultos sabem que o futuro marido da Bluey sofre de um trauma. É como se algo muito triste e assustador tivesse acontecido, mas que ainda dói, mesmo depois de muito tempo.
como um machucado invisível. A cena que faz a gente chorar acontece quando a Calypso entra na lembrança do Mackenzie e mostra que às vezes leva tempo para melhorar, mas com ajuda e carinho, é possível se sentir bem de novo. E claro, uma das cenas que mais fizeram a gente chorar acontece dentro do sonho da Bingo, no episódio A Hora de Dormir. A doguinha se sente com frio e triste porque tá dormindo sozinha. No sonho, ela é como o planeta Terra, que precisa do sol para sobreviver. E a emoção que faz a gente chorar é o amor. No sonho, a Tilly é como se fosse o sol. E mesmo que a Bingo sinta frio, ela diz que sempre vai estar lá, mesmo que a filha não consiga vê-la. A Tilly aprendeu a ser a melhor mãe do mundo com a família que teve. No episódio O Avô, o pai da Sra. Hiller estava precisando descansar por causa de um problema no coração. O vovô Mario não gosta muito da ideia de ficar parado. Existem duas cenas nesse episódio que fazem nossos olhos se encherem de lágrimas. A primeira é quando a Tilly diz que o pai precisa cuidar da saúde porque ela ainda precisa dele. Isso faz a gente pensar no amor dos nossos pais. E a segunda é no fim do episódio, quando os dois se abraçam e a gente vê ela quando era criança ao lado do pai, olhando o lago. Essa parte nos faz lembrar dos bons momentos ao lado de quem a gente ama. Talvez a gente precise de mais lencinhos para secar os olhos. O episódio Dragão faz a gente chorar muito por conta do que os fãs descobriram sobre a mãe da Tilly. Ela infelizmente perdeu a vida por conta de uma doença que não tem cura. Por causa de toda a aventura na história, poucos fãs entendem que o cavalo da Tilly é na verdade uma memória da sua mãe. E no fim, quando as duas se despedem, é como se a Sra. Hiller estivesse dizendo adeus. Mas você lembra do que a Tilly disse pra Bingo em A Hora de Dormir? Abre aspas, eu sempre estarei aqui, mesmo que não consiga me ver. Fecha aspas. Com certeza ela escutou isso da mãe nos últimos dias que passaram juntas. A maior parte dos fãs de Bluey chora quando assiste ao episódio montável. Nele, a Tilly e o Bandit precisam montar um balanço pro quintal de casa. Enquanto as filhotes brincam com as caixas de papelão e pedaços de isopor, durante toda a trama elas fingem que são animais diferentes, mas sempre com a Bluey sendo a mãe e a Bingo sendo a filha. Na brincadeira, a Bingo cresce, deixando de ser bebê para ser criança e depois adolescente, enquanto a Bluey vai envelhecendo. Quando a mais nova se torna adulta, a doguinha azul se pergunta o que vai acontecer com ela. O Bandit chama a filha pro balanço, que é um lugar de descanso, e então ele diz que aquele lugar é o paraíso. Todo o episódio brinca com a jornada da vida e o seu fim, fazendo a gente se emocionar. Sabe o que é tão bom quanto descansar? Assistir aos nossos vídeos todos os dias. Por isso é melhor se inscrever no canal e ativar o sininho. No episódio em que a tia Beth vai visitar a Tilly e as sobrinhas, descobrimos que a irmã da Sra. Hiller tem um sonho que nunca conseguiu realizar. A Tilly explica, não pra Bluey, mas sim pros fãs do desenho, que a tia Beth quer muito ser mãe, mas não consegue. Quando a Bingo e a tia estão no chão brincando de leopardo e vítima, conseguimos ver como a Beth ama a família e como deseja ter uma filha como a Bingo. Quando o bebê dela nascer, a gente vai chorar de felicidade. No episódio Estátua, um momento emocionante no fim mostra como é bom ter uma família unida. A protagonista tá muito entediada, sem saber o que ela quer fazer naquele dia, mas a Tilly tem a ideia de brincar de dança da estátua, um jogo onde quem continua dançando depois que a música acaba perde. No fim, todo mundo entende que o que vale não é vencer, e sim passar um bom tempo juntos em família. Essa parte faz a gente chorar de felicidade pelas pessoas que amamos. Em A Missão do Curry, a Bingo não quer que o Bandit viaje pra longe. E se você já teve que se despedir de uma pessoa amada, sabe como isso é difícil. A cena do aeroporto é cheia de emoção, porque a Bingo tá triste, mas quando o papai retorna pra casa e eles se reencontram, nosso coração aquece e a gente lembra que quem nos ama sempre volta pra nos abraçar. Dizer adeus a um amigo é sempre difícil. Todos nós sentimos falta do Jean-Luc desde a primeira temporada, mesmo ele surgindo em só uma história. Esse episódio tem duas cenas emocionantes. A primeira é quando a Bluey descobre que ele precisou ir embora pro Canadá, mas quem gosta da gente sempre volta. Por isso, quando a protagonista tá embaixo da árvore que eles plantaram, a próxima cena emocionante acontece. A gente vê a Bluey já crescida e reencontrando o labrador. Isso é de fazer chorar de felicidade. E você aceita uma dica? Aproveite para lembrar dos seus amigos, porque eles gostam muito de você. Sabemos que ficar doente é terrível, e uma das cenas mais difíceis de assistir é no episódio 32 da primeira temporada, quando a Bingo tá se recuperando, mas precisa passar a noite no hospital. Claro que no fim a cachorrinha fica bem,
Mas como a Bingo é a mais nova da família, é muito triste vê-la sofrer daquele jeito. Dá uma vontade enorme de abraçar a irmãzinha da Bluey nessa hora. Falando em ver a Bingo passando por dificuldades, um dos momentos mais difíceis e que faz a gente chorar de verdade é quando ela fica com medo e sente dor por causa das brincadeiras fortes que o Bandit faz. No fim, o papai descobre que é melhor pegar leve com a filha mais nova, mas isso não muda o fato de que a Bingo sentiu muito medo naquele episódio. E a gente também chora com isso. Calma, você não precisa derramar nenhuma lágrima daqui pra frente, porque aqui a emoção e a aventura acontecem todos os dias. Separamos mais 2 conteúdos pra você escolher. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!